Oi, tudo bem? Eu sou o Kleber Saideles, este é o canal Madeira Prima e hoje vamos fazer a pré-montagem da cadeira. Pois bem, meus amigos, parceiros aqui do nosso canal, nós vamos fazer um programa bem singelo hoje com dois conteúdos. O primeiro deles é a pré-montagem dessa cadeira e depois a colega Paula vai dar sua dica, que é um negócio bem esperto. Qual é a importância da pré-montagem? É nessa fase, e muitas pessoas, muitos amigos, parceiros, não fazem a pré-montagem. Já vão direto passando cola e montando porque entendem que está certo. Porque uma coisa, gente, nesse processo, é, por exemplo, a gente pegar uma peça e colocar no seu lugar, no lugar que ela deve ocupar na montagem. E ela entrar direitinho, ela entrar certinho e a gente considerar então que é suficiente. A outra coisa é o conjunto do móvel. Todas as peças nos seus respectivos lugares. Porque aqui existe uma angulação, essa cadeira tem uma angulação assim. A parte de trás, a parte é mais fechada, a parte da frente é mais aberta. Então a gente pensa, não, aqui está certo, aqui entrou em todos os buracos, todas as peças entraram nos seus respectivos lugares, significa que eu posso montar a cadeira, eu passo cola e vou montar, e aí a gente começa a perceber que não é bem assim. Então essa aí é a importância da pré-montagem. Como já faz algum tempo que nós desmontamos, nós temos que fazer algumas conferências, como por exemplo, nós verificamos aqui que existem 3 travessas semelhantes. 2 delas têm o mesmo tamanho e uma é maior. Consequentemente, esta maior é a da frente, porque a cadeira tem esse formato. Outra coisa que nós vamos verificar é a posição. No caso, essa cadeira ela foi estofada abarcando todas as travessas. Então tem marcas de prego e marcas de grampo embaixo e em cima. A gente tem que definir isso também. Essa pecinha aqui, a posição dela, ela é solitária. A posição dela é essa, a gente já conferiu, né, na outra cadeira. Ou no caso de nós termos apenas uma cadeira, a gente fotografa antes de desmanchar. Porque às vezes tanto faz ser assim como assim. Aí nós vamos ter que decidir. Mas ela é assim, ou ela é assim, certo? Então a gente tem que ver. Temos as 2 travessas, já respectivas acabamentos aqui fizemos para ela entrar certinho lá, e os 2 pés. Então vamos começar essa pré-montagem para a gente verificar algumas coisas. Eu vou fazer a pré-montagem aqui dela, vou ter alguma dificuldade e tal de movimentação, porque nós estamos trabalhando sempre com a expectativa, com a perspectiva das câmeras. Então às vezes a gente se atrapalha um pouco aqui porque tem que mostrar para vocês, certo? Então eu vou mudar a posição aqui da cadeira e vamos começar. Takezinho? Tu não vai falar do takezinho? Sim. Duas coisas. Estou usando um martelo de borracha, que é para não machucar a madeira. E a segunda coisa é o seguinte, todo esse trabalho aqui de limpeza da cadeira foi feito entre aquele programa e este pela nossa colega Paula Miguel. Ao final deste programa, vocês vão ver um clipezinho desta limpeza aqui, certo? Para todo mundo ficar ciente da situação. Seguimos. Tu não vai montar a parte da frente separado primeiro, pra depois botar aí tudo junto? Vou. Foi só porque eu falei? Foi.
Então, gente, essas são as situações que a gente trabalha assim de uma maneira um pouco mais complicada do que o normal. A ideia sempre é montar esta parte aqui. Acho que caiu um pedaço aí. Mais um pedaço? Aqui. Então a gente monta esta parte primeiro, né? E vamos montar aqui. A parte da frente. Colocá-lo de pé, que agora aqui, gente, vamos colocar essa última travessa aqui. Agora aqui é que está a grande questão, que nós precisamos fazer diversas aferições. A primeira delas é esta aferição aqui. Se as nossas peças estão fechando corretamente. Então nós temos o auxílio aqui do nosso sargento, um sargento pequeno, que ele não tem a finalidade nesse momento de travar a peça, mas sim fechar. Fechou lá, vamos colocar desse lado de cá, vamos verificar qual é o processo aqui de fechamento, se está tudo correto. Não precisa estar exato, mas a gente precisa saber que a gente pode movimentar. Eu vou explicar isso direitinho agora. Entrou no buraco. Oi? Entrou no buraco, né? Entrou no buraco. Então, essa aferição aqui, ó, que é importante da gente fazer. Verificamos que todas as nossas espigas estão fechando. Ah, essa aqui está um pouquinho torta, então nós vamos verificar lá, não fechou direito, a peça mudou de posição. Vamos verificar o que acontece quando a gente coloca Então, a gente percebe que a gente consegue fazer todo o processo de montagem. Outra coisa que nós vamos verificar aqui, que é muito importante, é com a utilização desta ferramenta aqui, que é a chamada suta, que é uma ferramenta de ângulo. Ou seja, a gente pode variar o ângulo dessa ferramenta. Por que nós vamos usar essa ferramenta agora? Porque nós vamos fazer a verificação, porque como essa cadeira ela é angulada para frente, aquilo que eu falei antes, talvez vocês não consigam perceber, mas essa parte da frente ela é maior que essa parte de trás. Então essas duas peças aqui laterais, elas têm um ângulo. E esse ângulo, inclusive, é dado na espiga. Então a gente precisa saber se, colocando uma suta aqui, verificando este ângulo, então aqui eu coloco a suta. Como eu tenho aqui, talvez vocês não percebam, mas eu tenho o pé quadrado, então eu não consigo encostar a suta nas duas peças, nesta e nesta, que seria o ideal, como a gente mede um esquadro. Então, gente, para a gente verificar essa angulação, a Paula vai levantar um pouquinho aí, para a gente poder ver direitinho aqui. Eu coloquei a minha suta aqui dentro, eu faço a medida aqui nesse lado, eu tenho 14 milímetros, meço lá na ponta da suta 14 milímetros.
Aí eu faço o quê? Eu vou lá na outra travessa, do lado de lá, coloco a minha suta lá, eu verifico que aqui tem 12 milímetros. E aqui também. Então ela tem uma diferença de 2 milímetros nessa angulação, que é quase nada. Porque nós alterarmos aqui, apertarmos aqui, ou fizermos esse movimento, a gente retira essa diferença. Por que isso é importante? Para nós já nos prepararmos para quando a gente for montar não ter apenas e tão somente um grampo. Ou seja, nós vamos ter que ter um grampo para puxar aqui, um grampo para puxar aqui, um grampo aqui, ou seja, 3, preferencialmente um quarto aqui e outros 2 aqui. Então nós precisaríamos no mínimo de 6 grampos para fazer uma colagem perfeita. Existe uma outra alternativa que eu vou mostrar para vocês agora, que é possível usar, que é isto aqui. Isso aqui é uma borracha de pneu. Foi cortado de uma câmera de pneu. Ah, bom, como é que eu vou usar isso? A gente vai usar isso da seguinte maneira. Ou aqueles elásticos que a gente usa para firmar coisas na moto, no carro e tal. Isso aqui a gente pode usar, vou colocar ela numa outra posição aqui, porque essa borracha aqui efetivamente não vai alcançar. Mas eu boto a borracha lá e puxo ela aqui e prendo ela aqui no lado de cá. No caso do pé, vou fazer aqui em cima. Medo que ela arrebente aqui, já derrubei. Ó. Então, o que eu fiz aqui? Na hora da montagem, na hora da colagem, tá? Peguei a borracha e botei aqui no pé. Botei uma outra borracha lá no pé que vai me fechar aqui, né? Vai fechar essa parte de baixo aqui. Então, essa parte aqui eu já não preciso usar mais o meu grampo. Já poupei um grampo. 2 grampos já poupei, certo? Então, quando eu botar a minha cadeira de volta, de pé, ela já vai estar bem mais firme. Por quê? Porque já está travado lá embaixo com a minha borracha. Eu posso usar aqui nessa área aqui, eu posso usar aqueles grampos de cinta, que a gente coloca uma cinta e a gente aperta. Nós não temos aqui na cinta porque a gente prefere usar essas alternativas. E outra coisa, dentro desse processo aqui, a gente pode usar um elástico enorme aqui e ir puxando e prendendo esta parte aqui e posicionando a cadeira dessa maneira, certo? Isso é outra alternativa de colagem. Na colagem a gente vai fazer isso para todo mundo entender direitinho e sairmos com toda a prática do mundo nesse processo de colagem. Isso é um processo bem difícil de fazer, mas que vai dar certo. Certo, gente? Então, aqui nós já verificamos que não temos nenhum problema grave na nossa cadeira. Tem alguns problemas de angulação? Tem. Tem problemas que a gente vai resolver facilmente com os grampos e com essas nossas ferramentas de tração aqui, que são as borrachas, certo? Bom, então, resolvida essa parte, nós vamos passar para a segunda parte do nosso programa. Vamos receber aqui a nossa colega Paula Miguel, que vai falar um pouquinho desse trabalho que ela fez aqui, né, de retirada. Isso aqui vai nos mostrar uma dica muito especial, porque nós temos um rachado muito feio aqui na nossa cadeira e está bem na frente da cadeira. Ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, vocês estão vendo isso aqui, ó. Né? Isso aqui é uma coisa muito feia na cadeira que nós não vamos poder deixar. Tá? Entre outras coisinhas, até a gente deixa passar. Então a Paula vai trazer uma dica super esperta para isso. Então vem aí a dica da Paula. Oi, todos bem? Bom, como o Kleber já falou para vocês, vai aparecer aí um clipezinho do trabalho que foi feito para a gente deixar essa cadeira quase pronta para vir o acabamento. Ainda faltam alguns detalhes, ela ainda precisa de um pouquinho de lixa, porque ela estava bem judiadinha, essa cadeira ficou um tempinho no tempo, pegou sol, chuva, enfim, ela não foi bem cuidada. E fazendo essa restauração, dando essa limpeza nela, eu percebi que ela tem alguns detalhes que a gente precisa ter um pouquinho de atenção. E um deles é, então, lembrando que ela não está colada, talvez eu derrube ela.
Um deles, então, é este rachinho aqui. E a gente gosta muito de trabalhar aqui com uma massinha que nós mesmos fazemos. A nossa matéria-prima a gente mesmo colhe também. É um pozinho, inclusive tem bem pouquinho. Esse pozinho é de uma lixadeira. E é especial, vale ouro. A gente sempre colhe porque é importante. Temos de várias cores, porque as madeiras são todas... Então aqui eu fui lá na nossa estante e procurei o pozinho que eu achei mais parecido com esta corzinha aqui desse detalhe da cadeira. E a gente vai preparar. A massa pó, ela pode ser preparada com cola, quando é uma questão mais de dar firmeza para a peça, mas como é aqui na frente, acabamento vai aparecer, a gente vai preparar então a nossa massa pó com selador. É bem provável que eu não consiga abrir a garrafa. Acho que o Kleber deixou solta já a tampinha, eu acho. Não sou tão forte. E daí a gente coloca aqui um seladorzinho e prepara a nossa massinha. Vou até voltar com esse pozinho pra cá. Prepara, deixa ela bem homogênea. Então a gente vai com essa espátula mesmo, ou com uma menorzinha, preencher o nosso defeitinho aqui na cadeira. Depois, eu vou mostrar com detalhe para vocês, quando a gente vier dar o acabamento mesmo, quando ela estiver finalizada, vou lembrar, ou vocês me lembrem, de um takezinho especial para vocês verem como vai ficar quase imperceptível no nosso acabamento. E agora a gente vai vir com a gente vai esperar secar. Aqui em Porto Alegre chove bastante, tá bem úmido, então ela demora um pouquinho para secar. Mas normalmente a gente faz esse trabalho também no fim do dia, deixa a massinha quietinha, secando, para no outro dia a gente vir com uma lixinha e preparar, moldar, deixar ela no... Como é que eu vou dizer? Deixar ela no quê? Agora travou. Deixar secar, né? E deixar ela nos trinques, como a gente diria. Não era isso que eu queria dizer. Também. Queria dizer que moldadinho. Moldadinho. Isso. E quase imperceptível. Gente, essa questão da massa pó... Eu vou colocar mais um pouquinho aqui enquanto ele fala. Ela surgiu de uma necessidade. Porque, como a Paula falou, existe a massa que é feita com cola. A massa com cola, ela tem um pequeno problema, que é o seguinte: quando a gente faz acabamento sobre ela, fica preto. Aquela parte fica preta. Então, ela não é aconselhada em lugares que vai aparecer. Nesse caso aqui é bem na frente da cadeira, logo acima do assento. Se nós colocássemos ali, ia ficar uma mancha preta ali. Quando vocês observarem alguns móveis, aquela mancha preta significa que alguém usou a massa com cola. Então, essa massa com selador, ela é muito mais eficiente. E não é necessariamente selador. Essa massa é feita com o acabamento. E ela fica um espetáculo para trabalhar também, acho importante falar isso. Fica fácil de trabalhar. Exato. E o que acontece nesse processo todo é que ela fica quase imperceptível quando ela fica na madeira. Então, porque ela é feita da madeira. Ela é quase como se fosse um aglomerado que a gente fez ali naquela peça. Eu sei que tem muita gente que odeia o tal do aglomerado. Mas é isso, esse é o mesmo princípio. Nós colocamos o selador, mas o mais importante é que a gente pode fazer essa mesma massa, por exemplo, com outros tipos de acabamento. Por exemplo, com goma laca. É possível fazer a mesma... Então, se nós vamos usar goma laca na cadeira, nós vamos fazer a massa com a goma laca. Eu já contei aqui, em outras ocasiões, nós fizemos, inclusive, uma vez, uma massa desse tipo
com tinta. Nós vamos fazer lá um trabalho comunitário lá no Centro Cultural e tinha lá um local cheio de furos e todo mundo disse, não, vamos pintar de preto, vamos passar uma massa dessa. Eu digo, não, vamos fazer a massa com pó de serragem. Fizemos com a serragem, misturamos na tinta, passamos, depois pintamos em cima e ficou imperceptível. Inclusive, se vocês não tiverem um pozinho, que é muito parecido com a madeira que a gente está trabalhando, se eu tiver algum outro tipo de pó, a gente pode também tingir esse pozinho antes de preparar a massa. Também é legal, já fica mais próximo o tom da madeira. Em móveis escuros, por exemplo, em buia muito escura, essa aqui não é tão escura. Ela é mais clara, então por isso que esse não é tão escuro. Mas é possível a gente passar o tingidor também na massa. E uma outra maneira de fazer isso aqui, para não ficar muito longo, é a utilização da cera de abelha, que também necessita um pouquinho de tingidor para poder pegar a mesma cor. Certo, gente? Porque esse trabalho a gente se esforça para que ele fique imperceptível, para que a gente possa ter uma cadeira mais próxima, um móvel mais próximo do original. Porque a gente tem um conceito, um compromisso aqui na Madeira Prima desde que a gente começou com o nosso canal. E esse compromisso e essa maneira de fazer as coisas aqui está sintetizado numa frase. Preserve seu móvel de madeira. O futuro será mais verde. O futuro será mais verde.